Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que a ondulatória tem a ver com o seu micro-ondas? Tem, mas no liquidificador. Por que cair na piscina é diferente de cair no asfalto? E afinal, qual é a relação entre seu espelho e o escuro? Não entendeu? Relativiza. Física na cultura. Olá! A nanoótica diz respeito a uma série de temas referentes à tecnologia e às ciências básicas da ótica em escala nanométrica. Ela está presente em elementos do nosso dia a dia, como a fibra ótica e o laser. Quem nos explica melhor esses conceitos é o professor Ricardo Rego Bordalo Correia, em sua palestra Nanoótica, uma questão de espaço para a luz. Todos os meses, o Instituto de Física da URGS realiza na Livraria Cultura palestras que visam aproximar a física do nosso cotidiano. Os melhores momentos desses encontros você acompanha aqui no programa Física na Cultura. De uma forma geral, a gente está acostumado a falar de ótica para objetos que a gente já considera relativamente grande, ou seja, sempre fazer imagens de objetos que sejam já do tamanho de coisas do tamanho de células. Menores do que isso, a gente não está acostumado a fazer a seguinte pergunta. A gente não está acostumado a perguntar se você pode realmente fotografar uma molécula, né? A gente nunca viu, ou pelo menos nada melhor do que imagens de átomos ou moléculas feitos através de métodos que vocês podem imaginar que sejam construções de outras formas que não sejam uma fotografia, certo? De uma molécula, ou de um átomo, ou de uma estrutura atômica. Então, a ideia do que eu vou fazer aqui hoje é tentar colocar essa questão básica, que essa questão da limitação que é imposta à ótica, dela não poder fazer imagens nesse tamanho. E isso virou, na verdade, um desafio para todas as pessoas da ótica que se sentiram na obrigação de mostrar que era possível fazer imagens mesmo assim, né? E a gente vai entender agora quais são os conceitos que levam a gente a poder fazer esse tipo de imagem de objetos bem menores do que, na verdade, o comprimento de onda da luz, ou seja, daquilo que deveria ser o limite de observação de algum objeto. A questão daquilo que a gente denomina de nanotecnologia, e várias já foram as palestras apresentadas aqui nesse espaço falando sobre nanotecnologia, e um dos grandes assuntos era justamente de como você acessar esse tamanho, como você conseguir investigar objetos do tamanho de alguns nanômetros. Todas as técnicas, todas as formas que levam a esse tipo de observação. E, na verdade, a escala nanométrica é uma escala muito interessante porque ela representa, na verdade, várias transições do que, para nós, físicos, são de grande interesse, que, na verdade, corresponde justamente a transições de regimes quânticos para clássicos, muitas vezes daquilo que deixa de ser inorgânico para matéria orgânica e também de sistemas simples para, basicamente, sistemas que vão ser sistemas complexos. Então, além disso, significava para a ótica, para analisar esse sistema, uma condição muito triste, que para comprimentos de onda na luz do visível, a gente estaria impedido de fazer exatamente as imagens desses objetos. A gente poderia investigá-los, mas investigá-los, na verdade, um conjunto e nunca individualmente. Nunca poder fazer isso que a gente tinha como objetivo, que era fazer exatamente a imagem de objetos nessa escala tão pequenininha, tá certo? Então, o que apareceu daqui? Bom, a gente tem uma ciência chamada nanofotônica, que foi desenvolvida a partir daí, uma vez que a fotônica simplesmente era a tecnologia que investiga como a gente manipula fótons e como é que a gente utiliza fótons para informação. E nanofotônica passou a ser exatamente fazer tudo isso numa escala
nanométrica, numa escala pequena, bem pequena. Então, esse é o assunto, vamos dizer assim, de tecnologia mais importante para a ótica atualmente. Eu vou só lembrar a vocês do que a gente tem aqui na hora quando a gente tem cargas que oscilam e produzem, na verdade, uma onda de luz, e essa onda de luz coloca, na verdade, uma carga a uma certa distância também em movimento. Ou seja, a interação que existe periódica, né, numa determinada frequência temporal bem definida. O que a gente vê é que, para que a gente possa observar essa carga a uma certa distância, eu posso fazer com que essa interação seja modificada. Se eu modificar, na verdade, essa frequência que a gente coloca, impõe sobre essa fonte. Se eu, na verdade, aumento a frequência que eu tenho nessa fonte, como a velocidade da propagação dessa onda luminosa é sempre a mesma, essa quantidade, que é o período espacial, o que a gente chama de comprimento de onda, diminui, né? Como a gente acabou de ver aqui assim, ele, na verdade, agora oscilando mais rápido, possui um período espacial menor, e o que a gente observa é que essa oscilação de carga acontece numa região menor do espaço. Nós localizamos esse nosso objeto numa região menor do espaço. A gente tem como ondas eletromagnéticas ou luz propagando, corresponde a ondas que vão de ondas de rádio, né, ondas longas que são correspondentes a quilômetros ou centenas de metros, até regiões onde esses comprimentos vão a uma parte em 10 na 12, ou seja, uma parte em 100 milhões de milhões do metro. Ou seja, o que a gente tem, na verdade, aqui dentro dessa escala gigantesca é uma variação desse comprimento de onda em função justamente da frequência daquela fonte que a gente considerou oscilando. Chegar a montar fontes que atinjam comprimentos de onda tão curtos e que deixam a gente fazer imagens de objetos muito pequenos é sim possível, mas o que é aparentemente impossível é fazer imagens de estruturas tão pequenas quanto moléculas, utilizando comprimentos de onda muito maiores do que o tamanho de moléculas. Como é que a gente pode pensar que esse limite surgiu? Esse limite, na verdade, vem dessa mesma construção que a gente fez antes. Se eu tenho uma carga que oscila e gera, na verdade, ondas que irradiam a partir daquele ponto e propagam a partir daquele ponto, se eu imagino que eu construo, como nessa figura de baixo, espelhos que fazem com que essa onda seja retrorefletida e retorne de novo sobre essa fonte, o que a gente percebe é que a gente tem condições em que é possível deixar essa onda confinada numa região espacial, né? É exatamente a figura de uma corda amarrada entre dois pontos. A gente vê essas oscilações numa onda estacionária. Só que a gente percebe que se para uma dada frequência que a gente impõe, né, para uma dada possível frequência que a gente tem, o que vai restringir a gente é exatamente o quanto a gente pode aproximar esses dois espelhos. A gente tem um tamanho limite entre esses dois espelhos, onde a gente ainda vai poder ver essa onda oscilante. Se a gente, para essa mesma frequência, tentar diminuir essa distância entre esses dois espelhos, a gente não vai mais ver essa onda estacionária como a gente está vendo aqui agora, tá certo? Então, o que a gente percebe é que se eu tentar colocar qualquer objeto de prova, ele só vai estar localizado dentro desse máximo que a gente está observando aqui agora, dentro dessa região do espaço. Aquilo que acontece dentro de uma fibra óptica corresponde ao processo de múltiplas reflexões dentro das paredes daquela fibra óptica. E essas múltiplas reflexões podem ser entendidas exatamente como as duas paredes que existem em volta daquela
onda estacionária que a gente acabou de falar. Ou seja, eu vejo uma onda estacionária se formar entre as reflexões da luz entre as duas paredes e se eu fizer com que essa distância seja menor ainda, o que eu observo é que essas reflexões geram então uma última possibilidade de oscilação entre essas duas paredes. Da mesma forma. Se ao invés disso eu construo uma região do espaço que agora vai diminuindo à medida que a gente vai chegando numa ponta, como esse funil que a gente está construindo aqui, uma coisa vai acontecer. A luz que se propaga até aquele extremo daquela ponta, ela só tem uma possibilidade. Na verdade, não tem outra chance. Ela tem que voltar. Ela vai ser refletida naquela região bem próxima daquele buraquinho que a gente deixa, mas como ela não pode, na verdade, propagar além daquele ponto, ela tem que retornar.